portanto, e isso acho que é bastante importante, porque a gente já tinha uma referência conceitual da natureza especial dessas autarquias, que é a formatação que a gente tem para as agências reguladoras. E a gente vai, com a natureza jurídica, a gente vai tentar já abordar a nova lei de agências reguladoras, porque ela tem uma pequena mudança na conceituação que a legislação tradicional oferecia. Será que foi por mero acaso? Será que há alguma intenção por conta dessa pequena mudança? Nunca acho que é mero acaso, né? Eu sempre acho que tem alguma intenção deliberada ali por trás. Depois a gente já aprofunda um pouquinho nisso. O que é especificamente a função reguladora, né? Ela vai ser, e aí me lembrando aqui da doutrina do professor Diogo de Figueiredo, né? Que é o mestre de todos nós, e é sempre a referência a ele quando a gente fala em regulação. Ele falava que é um híbrido das 3 funções do Estado, e é isso mesmo, a gente vai perceber nessa função reguladora esse híbrido das 3 funções, a função administrativa, a função, como ele prefere chamar, judicante ou judicativa, e a função legiferante, para a gente fugir das funções típicas jurisdicional, legislativa. Então ele faz essa referência, depois a gente reproduz isso, a gente relembra essa questão da função, das 3 funções estatais que a gente vai ver incorporada na função reguladora. E o controle, né? Porque a gente tem aí uma autarquia especial, independente, mas exatamente porque é independente, pressupõe controle. Tem que ter controle muito forte em relação também às agências, para a gente não perceber aí, às vezes, extravasar, extrapolar as funções que lhes são dadas e com isso também provocar arbítrio, que não é o que se quer, ou às vezes um tecnicismo exagerado, que é outra grande preocupação presente na doutrina e nos órgãos de controle, né? A ideia da expertise das agências, ela é muito bem-vinda, ela é muito importante, mas a gente não pode ter com isso a ideia de um tecnicismo, a tecnocracia, que era um argumento, era na verdade uma crítica que se fazia no passado, quando a gente tinha ali, às vezes, certos departamentos, né, certas autarquias, e que não estavam aptas à oitiva, a ouvir o setor regulado. Então a ideia da técnica, ela não pode dispensar esse acompanhamento, essa aproximação com o setor regulado. Então aí ela vem bem-vinda, né? A técnica é bem-vinda quando ela é assim, quando ela tem a oitiva do setor regulado. Então vamos avançando aqui, vocês fiquem à vontade para me interromper, para perguntar. Eu não falei logo no início, mas a gente coloca o e-mail no começo, no primeiro slide, mas depois ele vai aparecer no final. Esse e-mail é para vocês usarem à vontade, a gente tem bastante material, artigo, tudo digital, né, o que facilita hoje a gente compartilhar. Então fiquem plenamente à vontade. Eu até criei uma pastinha, pode ser no Dropbox ou no OneNote, enfim, em todas essas nuvens. Se vocês quiserem material, é só mandar para o e-mail que a gente compartilha. Tem um vídeo interessante, e aí tirando todas as questões políticas, que eu não estou preocupada com isso, mas a gente tem um vídeo que foi uma entrevista que a Veja fez com o Fernando Henrique Cardoso. Esse vídeo não é novo não, já é antigo, e que se pergunta para ele se ele se arrependeu, né? Porque a gente teve a grande maioria das agências reguladoras no Brasil criadas na época de Fernando Henrique. Então ele foi brindado, não sei, né, mas se foi ou não, com a possibilidade de nomear a maioria dos diretores das grandes agências reguladoras brasileiras. E aí depois que ele sai do governo, a Veja pergunta a ele se ele se arrependeu, né? Se ele ficou satisfeito com o que ele fez ou se ele se arrependeu. Então é uma entrevista bastante interessante, longa com ele. E aí eu na época guardei isso, né? Porque para gente que milita nessa área, que dá aula, é sempre muito bom. Então tem esse vídeo também no material que eu guardei para vocês, tá? Então tem alguns artigos dos professores que a gente tem simpatia, e esse vídeo, e o que mais vocês quiserem, aí é só pedirem que a gente vai, se eu não tiver, a gente vai tentar achar, tá? Enfim, vamos começando então com essa parte, essa contextualização histórica, um pouquinho acadêmica, né? Para a gente conseguir entender o porquê, como é a regulação brasileira, o que ela incorporou dessas contribuições estrangeiras, né? Então a gente precisa entender que houve uma evolução do modelo de Estado, né? A regulação, ela nasce em função de certo momento de crise.
Então, isso é natural que aconteça assim, né? Toda mudança no perfil de Estado, ela vem em função de momentos de crise, o que faz a gente sempre repensar o que a gente precisa mudar, né? Então, se a gente está vivendo um momento de crise, isso vale para qualquer setor, seja o setor histórico, profissional, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? Então, se a gente quer mudar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. É o que acontece na história, é exatamente assim. Então, a gente percebe que há uma tendência, uma demanda do Estado evoluir, e aí sem juízo de valor, nessa expressão evoluir, é mudança, né? Não é para melhor nem para pior. A gente precisa mudar porque algo estava acontecendo no passado que gerou a necessidade da mudança. Então, daí a gente tem o Estado liberal, que é muito importante, né? O Estado liberal faz nascer um movimento de constitucionalismo importante também. Então, é nesse momento do Estado liberal clássico, né? A gente vai ter aí a referência às constituições liberais, a ideia da gente ter sempre uma referência na Declaração de Direitos e também na organização do Estado. Então, o Estado liberal, ele vem como uma resposta também a um momento de crise, né? Ao absolutismo, aos estados de força, ao arbítrio. Então, o Estado liberal, ele vem como uma resposta a essa sensação de que aquele arbítrio já não mais atendia aos anseios da sociedade. Então, o que a gente pode fazer de diferente? Vamos, então, para o liberalismo clássico, né? Então, as constituições que vieram nesse bojo eram sempre constituições preocupadas com a declaração de direitos, mas também com a organização do Estado. Ótimo, foi perfeito durante bastante tempo e até hoje é um movimento que se reproduz e que cria nuances diferentes, né? Mas ele está presente até hoje. Bom, é claro que a Declaração de Direitos é importante, mas me parece que se a gente tem uma Declaração de Direitos, mas não vê isso de fato representado nas camadas mais pobres da sociedade, né? Se a gente não tem os direitos que a gente hoje conhece como direitos sociais, de novo, a necessidade da gente ter essa mudança no perfil do Estado para atender a essa necessidade, a essa demanda, que vem muito também no período entre guerras, né? Então aí a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, algumas mazelas do Estado já começam a aparecer, essa declaração de direitos muito formal não vai atender a esse momento pós-guerra, e no período aí que antecede já a Segunda Guerra Mundial, já em 1939. No meio do caminho, a gente tem um marco importantíssimo, né? Que a gente vai ter a queda da Bolsa de Nova York. Esse é um marco histórico que todo autor vai sempre fazer referência, porque representa aí um dado importante, né? A gente tem uma luz vermelha que vai se acender aí, né? Principalmente em função da adoção desse liberalismo clássico. Então, a queda da Bolsa de Nova York provoca uma crise que não é local, é uma crise internacional e que vai trazer a necessidade de se mudar de novo o perfil do Estado, né? Atendendo já aquelas demandas das camadas mais pobres da sociedade, e aí nós vamos ter aí demandas por previdência social, demandas na área de saúde, dos direitos do trabalhador. Então, a década de 30 é uma década importante. Vamos guardar, porque isso para a regulação vai ser importante. Não no Brasil, porque no Brasil vai demorar até a gente ter a ideia de regulação. Mas para os Estados Unidos, para a Inglaterra, é um momento, é um marco importante de nascimento da regulação e vai trazer influência para a nossa legislação. Então, já na década de 30, em função dessa crise que se instaurou no liberalismo clássico, a gente vai ter a necessidade de mudança do perfil do Estado e já tem uma ideia, é um nascedouro para a regulação, especialmente americana, né? Então, aqui já temos o Estado social, esse Estado do bem-estar social, o Estado que vai, portanto, ter um protagonismo muito importante. Então, a gente vai ter o Estado aí atendendo a essas camadas mais necessitadas, a essas demandas sociais, e isso faz nascer um Estado muito forte, um executivo muito forte, né? O Estado traz para si a tarefa de fazer a economia ressurgir, né? De fazer a economia crescer. Isso no mundo inteiro. No Brasil, a gente vai ter sempre aí não vou dizer um atraso, né? Mas a gente vai ter assim, um tempo de espera, de maturação. Por aí se fala, tem sempre 20 anos
eu não falo que é de atraso não, é de amadurecimento da ideia, né? Porque a gente também não pode se depreciar tanto assim, né? Então vou botar 20 anos para amadurecer a ideia, para incorporar essas experiências que vão ser realizadas em outros setores, em outros países, né? Então a década de 30 faz nascer esse executivo muito forte. No Brasil é a década de 50. E a década de 50 a gente vai ter sempre uma referência à criação da Petrobras, por exemplo, vamos guardar isso, né? Então a gente vai ter uma estatização muito grande, um protagonismo do executivo. O executivo traz para si essa função. Por que o executivo vai trazer para si essa função? Porque o empresariado está quebrado, né? Então a queda da Bolsa de Nova York tem essa mazela grande, né? É uma quebradeira geral, né? Então quem é que vai assumir para si a função do crescimento? É o Estado. No Brasil foi assim também. Não, na década de 30 a gente tem aí o governo de Getúlio, né? Mas na década de 50 a gente vai ter isso mais forte ainda. São as BRAs, né? A gente vai ter Eletrobras, Petrobras, a gente vai ter as grandes estatais brasileiras, né? A Petrobras é um marco importante, que inclusive é o primeiro marco regulatório que a gente tem no petróleo, é a criação da Petrobras. Muito antes da gente falar em agência reguladora, a gente já fala no primeiro marco regulatório, que é exatamente a criação da Petrobras. Isso é expressivo, isso é importante na nossa doutrina de direito regulatório. Saindo já aqui um pouquinho, já pensando, né, que a história é cíclica e se ela vai ter momentos de ápice, de auge, ela vai ter também um momento dela cair, dela ter o declínio dela, também um Estado social com essa estatização forte, com esse executivo muito protagonista em todas as áreas da nossa sociedade, também vai ter o seu declínio, né? Porque para você ter um Estado forte, empreendedor, protagonista da economia, a gente vai ter que ter uma tributação também muito elevada, e aí começam as críticas a esse Estado social. É uma carga tributária pesada. O que mais que a gente tem nesse momento para crescer aí? Renúncia fiscal. Renúncia fiscal pode ser também, mas eu pensava em outra questão aqui. Somos todos, a maioria, não sei, talvez aqui, uma classe de servidores públicos também grande, isso gera peso para o Estado, né? Muitas autarquias, muitas fundações, muitas estatais. Então isso cria um Estado pesado, agigantado e custoso. Né? Então a gente precisa de novo repensar esse perfil de Estado, como é que a gente vai dar uma resposta a isso, a essas mazelas que começam a aparecer. Bom, no mundo de uma forma geral, para todos aqueles que adotaram um modelo estatizante, é a década de 70. Quem é que adotou esse modelo estatizante? A gente vai ter basicamente na Europa, a gente vai ter um perfil de estados fortes. Então isso não é uma exclusividade brasileira. Muito antes disso, muito antes do Brasil adotar esse perfil, a gente já tinha isso na Espanha, na França, na Itália, né? Então na década de 70 esses países começam a repensar, esse modelo não vai dar certo, esse modelo é custoso, é pesado, a gente tem que pensar em alguma resposta diferente. Regulação. No Brasil não é a década de 70, isso vai aparecer nos 20 anos de maturação, na década de 90. Aí que a gente começa a pensar, a gente também vai ter que mudar alguma coisa aqui. Falava para vocês, guardem direitinho a questão da experiência americana, né? A gente tem essa referência nos Estados Unidos, que foi o berço da própria crise que passou em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. A gente tem alguma referência estatizante no governo americano, parecido com o que vivemos aqui no Brasil, ou com o que a Itália viveu, ou com o que a Espanha viveu, a França? Os Estados Unidos, eles têm uma experiência bem diferente, né? Porque quando tiveram esse momento de crise aqui, não optaram por um Estado estatizante, por um executivo protagonista da economia. Esse liberalismo que era tão forte para eles foi mitigado, mas não exatamente se adotou a mesma estratégia europeia, e menos ainda brasileira naquele momento. Na verdade, o que se teve de opção na experiência americana foi a regulação, né?
Então, a regulação americana, ela tem essa importância. Primeiro, não porque é melhor ou porque é pior, mas primeiro porque adota a regulação lá atrás. Então, foi uma experiência pioneira, vamos dizer assim. Daqui a pouco a gente volta à experiência americana, que vai ter reflexos e influência no modelo adotado no Brasil. Bom, se a gente muda o perfil do Estado, a gente também tem como consequência uma mudança no modelo administrativo, né? Então, para cada mudança de perfil de Estado, a gente vai ter uma gestão da administração pública diferente, associado àquele perfil de Estado. Então, se a gente falou lá no início, no Estado liberal, a gente vai ter um modelo de administração pública focado numa administração patrimonialista. O que é isso? É uma administração muito mais preocupada com o direito de propriedade, com a preservação desse direito de propriedade. A mudança do perfil do modelo liberal para o modelo social gera uma mudança no modelo de administração pública e puxando para a experiência brasileira é o nosso bom e velho Decreto-Lei 200 de 67, presente até hoje, que é o que a gente conhece como a primeira reforma administrativa. Então, a primeira reforma administrativa a gente tem no Decreto-Lei 200 de 67. Qualquer um de nós que tem estudado direito administrativo já passou pelo Decreto-Lei 200 de 67. Poxa, mas ainda se fala nisso? Ele é importantíssimo, né? Por exemplo, um dos temas importantes em regulação, que é a supervisão ministerial, ou como a gente conhece, tutela administrativa, a gente retira da onde? Do Decreto-Lei 200 de 67. Quando a gente fala no princípio da especialidade, né, que é toda a base da formação da nossa administração em autarquias, em fundações, em estatais, Decreto-Lei 200 de 67. Então a gente não abre mão dele, né? É a nossa primeira reforma administrativa. Qual é o foco desse Decreto-Lei 200 de 67? É planejamento, é organização, por isso administração burocrática. Sem juízo de valor aí, sem querer utilizar nenhuma noção depreciativa do termo burocracia, né? Mas na visão que burocracia representa, que é planejar, que é organizar. Isso é importantíssimo para o administrador, né? Então, essa administração burocrática é a base do que a gente tem aqui, o que a gente vê no Decreto-Lei 267, por isso ele está presente até hoje, não se abriu mão dele, né? Ele convive com a reforma administrativa da Emenda Constitucional 19. Ele não foi abandonado, né? Então, a gente pressupõe, primeiro a gente organiza, a gente planeja, para que a gente possa avançar para um outro modelo administrativo, de administração pública, que é a administração gerencial. A também, não menos conhecida, Emenda Constitucional 19 de 98. Importantíssima para a gente falar em regulação, né? Algumas agências reguladoras nasceram antes da Emenda 19 de 98, mas a Emenda 19 de 98 introduz um elemento fortíssimo, presente na administração como um todo e com maior rigor nas agências reguladoras, que é uma expressão que a gente até destaca aqui. Eu sempre falo assim, se alguém perguntasse uma palavra para falar da Emenda Constitucional 19 de 98, só uma, eficiência. O que ela busca? Eficiência. Então, ela trouxe uma série de modificações no texto constitucional e traz até hoje modificações na legislação infraconstitucional e no modelo de administração, essa administração gerencial. Então, para cada mudança de perfil de Estado, tem um modelo administrativo que lhe é compatível. A gente precisa ter um modelo administrativo que dê conta dessa mudança de perfil de Estado, senão não vai funcionar. Bom, aproveitando essa evolução histórica, essa mudança de perfil de Estado, essa mudança de modelo administrativo, como é que no Brasil, o que no Brasil foi representativo, importante, para que a gente tivesse o nascedouro das nossas agências reguladoras? Talvez por conta daqueles 20 anos de amadurecimento, né, deu tempo da gente olhar para a experiência americana, que nasceu lá na década de 30, e deu tempo para ver o que ia acontecer na Europa também, né? Então a gente conseguiu ver as duas experiências
e incorporar um pouquinho de cada uma delas. Na verdade, é isso que a gente vai ver na nossa legislação. A gente tem um pouco de lá e um pouco de cá, né? Então a gente não abriu mão de nada, né? Acho que não foi ruim, acho que a gente teve uma experiência um pouquinho mais rica, talvez em função desse período de amadurecimento aí, vintenário, né? A experiência americana, há autores, e aí lembro sempre do Alexandre Aragão, que poderia estar dando aula aqui também, na próxima vez a gente lembra dele, né? Não que eu não tenha lembrado, né? Mas é que o nosso curso era curtinho. A gente depois faz um curso maior e aí a gente chama o Aragão também, tenho certeza que ele vem brindar a gente. E o Alexandre Aragão, ele tem um livro sobre, tem vários livros, né? Mas ele tem um específico sobre agências reguladoras, que o título é exatamente esse. O Aragão, ele tem uma característica interessante, ele aprofunda a parte histórica, ele vai até, né, vai bem detalhadamente. Então, para ele, o nascedouro, na verdade, não seria aqui exatamente nas agências da década de 30, mas ele vem lá para trás, em 1887, ele já vê ali um primeiro indício de regulação na experiência americana. Mas para a grande maioria da doutrina, a experiência americana em regulação, ela se perfaz muito no governo Roosevelt, né? E como uma resposta à crise de 29. Então, são as agências da década de 30. A gente tem aqui o New Deal, que sempre é uma referência forte para a regulação americana. 1932, a gente tem uma agência reguladora que é a mais próxima da nossa experiência do que a gente conhece como a Anvisa, que é a agência reguladora que regula medicamentos e alimentos na experiência americana. Então, aí sim a gente já tem agências reguladoras mais próximas do que a gente conhece hoje, mas essas da década de 30, especialmente 1932, né? Mas se a gente quiser fazer aí uma referência histórica mais alongada, poderia chegar a 1887, na lembrança aqui da contribuição do Alexandre Aragão. Depois, quem tiver interesse, a gente vai colocando essa bibliografia mais específica, né, naquele e-mail que a gente já citou e vai colocar mais no final. Experiência americana a gente percebe em vários momentos na nossa legislação e na jurisprudência. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito rica na referência a algumas expressões americanas que dão margem ali, a gente discutiu o controle judicial. Por exemplo, Hard Look Review é uma expressão americana, da doutrina americana, e que a gente incorporou na nossa doutrina e na jurisprudência aparece bastante. Professor, outro que vai dar aula aqui, com certeza também com o maior prazer, Gustavo Bininboim, né, que é um colega, ele gosta da escola da AGU, sempre faz referência, sempre comenta. Gustavo Bininboim tem uma proximidade com a escola americana muito grande, faz também bastante referência ao Hard Look Review, é uma teoria que depois a gente vai comentar e certamente no controle judicial o professor Farley também vai falar, né? É uma experiência que a gente incorporou. A jurisprudência do Supremo não raro cita a teoria do Hard Look Review, que é esse controle mais aprofundado da regulação, né? A experiência americana, ela tem o sentido da deferência, a gente vai falar isso mais para o final, né? O judiciário, regra geral, ele deve ser deferente às escolhas administrativas. Isso tem sido muito forte na atualidade, né? Mas em alguns momentos precisa fazer um olhar mais aprofundado, precisa fazer um hard look, né? Então precisa olhar com mais rigor aquela escolha administrativa, especialmente na regulação. A gente incorporou isso? Sim, especialmente na doutrina e na jurisprudência, né? Outras referências americanas a gente vai perceber também. Hoje os autores americanos, conversando com o Istvan, que é um colega estudioso que a gente de vez em quando conversa, ele me pergunta: poxa, mas cadê os espanhóis? Cadê os franceses? Poxa vida, o direito administrativo sempre foi afinado com os espanhóis, com os franceses, não, até os italianos, muito mais, processo civil muito mais dos italianos, mas também a gente sempre fez uso, né? É verdade, mas na regulação os americanos têm uma contribuição importantíssima. O Supremo Tribunal Federal, repare na jurisprudência mais atual, eu vou citar no finalzinho da aula 2 precedentes importantes do Supremo para a Anvisa e para o CAD, é toda a doutrina americana. Então, precisamos ficar atentos à doutrina americana em regulação? Sim, precisamos, né?
escrevem muito, têm uma contribuição de bibliografia imensa, uma dificuldade de acompanhar, né? Uma velocidade na escrita, mas tem uma vantagem, eles disponibilizam tudo gratuitamente. Depois eu dou umas dicas para quem quiser. A gente tem artigos de excelência disponíveis na internet, né? Na escola de Harvard, de Chicago, todas elas têm a biblioteca aberta. Então isso é uma maravilha para quem está estudando, né? Com a dificuldade que a gente tinha no passado, né? A gente viajava, ia lá correndo comprar um livro, já vinha desatualizado, né? Dependendo da matéria, regulação, por exemplo, uma rapidez. Agora, os artigos acadêmicos, eles nos ajudam bastante, porque eles são escritos em maior velocidade, publicados quase que em tempo real, então a gente tem essa possibilidade de uma atualização rápida, né? Com os artigos eletrônicos. E na experiência europeia, ela vai nos servir, ela vai dar esse arcabouço para a nossa legislação? Com certeza, né? Nós temos uma proximidade com o modelo estatizante adotado na Europa, né? O Brasil adotou como resposta à crise de 29 o mesmo modelo que foi adotado na Europa. Nós não tivemos as agências reguladoras criadas na década de 30, como foi na experiência americana. Qual foi o modelo adotado na Europa? Bom, em resposta a essa crise, nós vamos criar estados fortes. E o Brasil foi nessa linha. Então, pela proximidade do modelo administrativo adotado, a experiência europeia será sempre importante para a gente, né? Porque ela viveu as mesmas mazelas daquele Estado pesado, agigantado, que é o Estado social, né? Foi importantíssimo, né? Sem juízo de valor aí nas expressões que a gente está utilizando. O Estado social ele foi importante no Brasil, foi importante na Europa por conta dos direitos sociais, previdência social, foi importantíssimo. Mas ele foi pesado, ele é custoso. Então essa experiência a gente partilha com quem? Com a Europa, né? Porque nós não vivemos a mesma experiência americana. Então nossa proximidade com a Europa sempre foi muito forte, né? Principalmente aí com a escola italiana, francesa e espanhola em regulação. Então são autores que nos interessam também? Com certeza, né? Vão dar arcabouço, vão dar base para a nossa legislação? Também. Então a gente utiliza as duas experiências, a experiência americana e a experiência europeia. Então quem fizer a leitura do professor Diogo de Figueiredo, que tem vasta contribuição aí na parte de regulação, vai perceber o professor Diogo muito antenado, muito próximo, né? E até os últimos anos de vida, eu fico impressionada, isso é uma lição, né? Ele sempre esteve muito atualizado academicamente, é impressionante. Você pega os últimos artigos dele, se a gente for ler daqui a uns 10 anos, eles estão atuais. Então é uma contribuição enorme, professor Diogo. Já não temos mais o professor Diogo conosco escrevendo, mas as palavras, elas são atuais, e acho que em qualquer momento, né? E ele faz muita referência aos autores espanhóis, aos autores franceses, tem uma proximidade com eles muito grande, e isso influencia a nossa legislação, influencia a nossa escola de direito regulatório, né? Vejam a época, ó, década de 70, é quando a Europa parte para uma resposta, né? Nós estamos com um Estado pesado, um Estado agigantado, custoso, precisamos dar uma resposta. Regulação, né? Então isso vem na década de 70 na Europa de uma forma geral, né? E a experiência brasileira? 20 anos para a ideia, né? Amadurecer, para a gente respirar, ler de um pouquinho daqui, ler um pouquinho dali. Não foi só isso também, nós passamos por um momento, né, de larga ditadura. Nós passamos por duas ditaduras importantes, né, a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Então, no finzinho do período de ditadura, nada é à toa, né, nada nasce de um estalo, né? Isso é um amadurecimento. Então, quando a gente tem em 85, começo da abertura política, e aí você começa a pensar numa resposta diferente, né? Então, o que a gente vai ter na década de 90? O Plano Nacional de Desestatização, né? A primeira resposta que a gente vai ter importante a esse modelo estatizante. Precisamos mudar. Então, o Plano Nacional de Desestatização é um marco importantíssimo para quem vai falar em regulação. Porque eu só posso regular, só posso criar agências reguladoras se eu tiver um mercado para regular.
Se está tudo estatizado, que agência reguladora que vai nascer? Nenhuma, né? É uma questão lógica. Para eu regular, antes de eu criar a agência, o que eu preciso fazer? Desestatiza. Devolvo boa parte da atividade econômica para o empresariado e crio um agente para controlar. Eu não vou voltar ao liberalismo clássico, deixar que a economia se autorregule, porque também não deu certo, porque a gente teve crise do modelo liberal. Então a gente cria uma resposta que seria um meio do caminho. Nem seria o liberalismo clássico, nem seria um modelo estatizante. Devolvo a atividade econômica para que seja desempenhada, regra geral, pela iniciativa privada, mas cria um olhar fiscalizador, regulador, normatizador para essa atividade econômica ser desempenhada de uma forma diferente do que a gente tinha lá em muitos tempos, né? Então, o Plano Nacional de Desestatização, ele prepara, né, ele cria as bases para que as agências reguladoras possam ser criadas, e aí a gente começa já a pensar na reforma do Estado, aí, na reforma gerencial do Estado. Qual é o nome que vem na cabeça quando a gente fala em reforma gerencial do Estado? Vocês lembram? Participou do corpo político do Brasil, mas antes disso era acadêmico. Bresser Pereira, né? E ele tem disponível todo o plano de reforma do Estado na internet, né? Disponibilizou na internet para quem quiser, para qualquer um que for estudar a regulação, onde a gente tem que ir, lá no plano de reforma do Estado do Bresser Pereira. Muitos ficavam arrepiados quando, né, os servidores públicos morrendo de medo, né? Não era tão grave assim, ele estava preparando as bases para a regulação. Mas tinha gente que pensava, ih, meu Deus, vai acabar concurso público. Não era nada disso, teve bastante concurso público depois disso, né? Mas criou um certo receio, um certo temor. Mas qual era a ideia? Criar as bases para a regulação. E aí nós tivemos na Constituição 2 emendas constitucionais que são referências em regulação. Tem autores que veem isso com tal força que acabam por, de certa maneira, criar limites aí para as agências reguladoras no Brasil, né? Tem autores que veem o fundamento constitucional para a regulação tão somente nesses 2 dispositivos. Depois a gente vai ver que não é só a Anatel e a ANP que teriam fundamento constitucional, matriz direta na Constituição. A gente pode ter fundamento das demais agências, no artigo 174, por exemplo, da Constituição, que também tem a matriz ali para qualquer agência reguladora. Mas isso no começo, lá atrás, chegou a polemizar um pouquinho, né? Então as 2 matrizes constitucionais importantes vieram em 2 emendas constitucionais, a emenda 8 e a emenda 9 de 95. A emenda 8 altera o artigo 21 e possibilita, então, falar na primeira, não foi a primeira agência reguladora brasileira, não, mas pensar numa agência reguladora fortíssima, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. E a segunda emenda constitucional, não menos forte, a gente tem o nascedouro, a matriz, para qual agência reguladora? A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, outra forte agência brasileira, né? Então, são 2 matrizes importantes. E as demais agências, todas as outras que temos criadas no Brasil, elas não vão ter que ter uma emenda constitucional para cada agência reguladora? Não me parece razoável, né? Por mais que a gente tenha emendas constitucionais, né, um número razoável já, ter uma emenda constitucional para criar cada agência, as demais agências vão ter matriz constitucional no artigo 174, no capítulo da ordem econômica da Constituição. Então, se no passado isso gerou certa polêmica, acho que hoje isso já está mais tranquilo, né? As demais agências repousam no 174 da Constituição. Mas essas 2 emendas passaram a ser 2 marcos importantes de agências reguladoras brasileiras, né? Hoje nós temos um cenário de agências reguladoras já bem vasto, né? Coloco aqui as agências reguladoras, reconhecidamente agências reguladoras. O que eu quero dizer com isso? É na academia? Não. São as agências reguladoras que vieram expressas na nova lei de agências reguladoras que tivemos editada esse ano.
para mim não é tão importante, tá? O fato da lei elencar. Para os fins desta lei, ela diz assim, e da Lei 9986 de 2000, que é a que faz a gestão de recursos humanos, para os fins desta lei, agências reguladoras federais são essas. São essas aqui. Isso é importante para a academia? Não é o que a lei falou, não. Para a academia, para ser agência reguladora, a gente vai ter a necessidade da conjunção de certos requisitos. Para a academia, o que é importante é, tem esses requisitos, quem é que fala muito bem disso? O professor Diogo de Figueiredo. Fala, para ser agência reguladora, ela tem que ser independente. Ela tem que ter independência política, ela tem que ter independência administrativa, tem que ter independência normativa. Se não tiver isso, você pode chamar de agência reguladora, que para mim, diz o Diogo de Figueiredo, não é. Ele pode, né, fazer isso. Bom, para os fins da lei são essas. Ah, mas teve uma agência reguladora criada em 94, que não está aí. Ninguém lembra. Mas é a Agência Aeroespacial Brasileira. Nossa NASA. Tão importante, muito importante. Não está na lei e não tem esse reconhecimento como agência reguladora na doutrina. Por que será, hein? Porque ela tem uma dependência nas próprias nomeações para o cargo do presidente da República. E isso desnatura aquela independência política tão importante para a gente falar em independência. Né? Tem que ter independência financeira também, que eu não tinha citado antes, é um problemão para as agências de uma forma geral, depois a gente volta nisso. Então, algumas agências não estão aqui, nem na lei e nem na doutrina. Ah, e a CVM? A CVM não está nessa lista. Tem alguém da CVM aqui? Ó, então, eu vi na lista, Júlia, né? Não, Mila. A Júlia já saiu. Então, é verdade. A Cris também. Isabela. Cris foi CVM, ficou quietinha quando eu perguntei. Vai que é uma pergunta difícil, então fiquei... Mas a CVM, sempre alguém pergunta, né? Poxa, a CVM não está nessa lista. Aí eu posso sempre responder confortavelmente. Não coloquei aqui porque não está na lei, né? Mas aí fujo da pergunta, né? Mas existem outras autarquias que, por terem tamanha independência, a CVM é uma delas, principalmente nas últimas mudanças legislativas que teve, que elas ganham tamanha independência, especialmente na parte da composição dos cargos, que ou elas, para alguns autores, são verdadeiras agências reguladoras e para outros é quase uma agência, né? E aí volto de novo ao Alexandre Aragão, que faz uma análise muito minuciosa. Não coloca o Alexandre Aragão, por exemplo, não colocava, nas últimas edições do livro, a CVM como agência reguladora, muito embora com muita independência. É polêmico, né? A polêmica é muito ligada à questão do grau de execução. Isso, perfeito. Sempre tem algum apontamento que está quase lá. Não se encerram na CVM. Isso é um dado que a gente vai comentar aqui e que mitiga ou esvazia a independência. Outro que sempre aparece também, a pergunta sempre aparece, é o CAD. O CAD tem um projeto antigo de fusão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que aí sim teria tamanha força que seria a verdadeira agência reguladora. Enfim, são questões que doutrinariamente, academicamente, são entidades que podem sugerir proximidade com a regulação, mas não seriam necessariamente agências. Esse é um rol confortável, porque é o elenco que está na lei, né? Não, nem ia falar desse assunto, porque a gente tem muito colega aqui na sala, né? Mas, por exemplo, a Ancine. A Ancine, quem fizer a leitura do professor Diogo de Figueiredo, vai ver que o professor Diogo de Figueiredo bate a beça na Ancine. Por que bate? Olha aqui, ó, reparem bem, vamos olhar com um olhar cuidadoso aqui, né? Anatel, lei tal, lei. Eita, tem uma medida provisória? Que não foi convertida em lei, não? Essa medida provisória é aquela da emenda 32, lembram da emenda 32? E as que vieram no bojo da emenda 32 ficaram como estão. Medida provisória, se consolidaram com medida provisória. Olha, o professor Diogo, um dos pontos altos para ele da
a tese do professor Diogo mais importante, talvez, de contribuição mais forte que ele fez, e recepcionada pelo Supremo. Deslegalização, foi uma expressão que ele trouxe da doutrina estrangeira, não é dele, mas que ele incorporou na nossa doutrina com tamanha força que a gente associa a ele. Deslegalizar. Quando se cria a agência, diz o professor Diogo, né, dizia, a gente vai ter uma lei de criação da agência, e essa lei de criação, ela deslegaliza a matéria. O legislador, quando cria por lei a agência, ele autoriza o executivo a normatizar sobre aquela matéria. Isso é válido se for assim. Porque quem é o titular do poder legislativo é ele que tem que deslegalizar. Aí, quando o professor Diogo veio assim, ele falou, poxa, mas aí não teve a deslegalização, porque foi por medida provisória e não foi convertido em lei. Então, ele vê com ressalvas o processo de criação da Ancine. Não é exatamente contra a Ancine, né? É esse processo de criação coerente com o que ele ensina, coerente com a teoria da deslegalização. Ele não pode ver com bons olhos, ele está certo, né? Ele está ensinando a deslegalização desde sempre. Como assim, vem por medida provisória? Para ele não foi legal isso. Então tem sempre um apontamento aqui no processo de criação da Ancine, a crítica. E aí, chamando a atenção aí para a contribuição do professor Diogo, né? Então a lei de 2019, ela elenca essas agências, por isso nós vamos manter na forma da lei, né? As agências federais, elas são específicas para cada setor regulado, né? Isso é uma característica também. Então a gente vai ter aqui telecomunicações, energia elétrica, petróleo, vigilância sanitária e por aí vai. As agências estaduais, elas são um pouquinho diferentes. Elas tendem a ser concentradas na parte de serviços públicos. Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a ter apenas uma agência reguladora, que era a Agência de Serviços Públicos, a ASEP. Depois ela se dividiu, né? Mas a tendência é que as agências reguladoras estaduais, elas unifiquem, elas centralizem a matéria de serviços públicos numa única agência, né? Diferente das agências federais, em que a gente tem um maior número de agências, exatamente porque elas vão fazer essa opção de ter uma agência específica para cada matéria e para cada setor regulado. Então esse perfil é típico de agência federal, não é exatamente como acontece nas agências estaduais. Natureza jurídica de uma agência reguladora. Se optou aqui no Brasil por se adotar a expressão autarquia especial. E aí a pergunta é razoável. Especial por quê, né? O que ela tem de diferente de outras autarquias? Bom, a autarquia por si só já revela aí um feixe de prerrogativas, né? Então, se chamamos de autarquia, pressupõe isso, é um regime de direito público, vai ser titular de prerrogativas tributárias, titular de prerrogativas processuais, como com toda e qualquer autarquia. A questão é saber o que ela tem de diferente, né? Por que essa especialidade? Por que veio esse nome? Então, a gente tem autarquias, hoje a gente chama de autarquias comuns e autarquias especiais. A autarquia especial, agência reguladora. E a autarquia comum? As demais. Temos várias, né? Se a gente puxar aqui pelas autarquias federais, a gente vai ter aí INSS, né? IBAMA, as fundações autárquicas, FUNAI, né? E por aí vai. Então, qual é a diferença da Anatel, da ANP, da Anvisa para o INSS? É isso que a gente quer saber. Qual é a diferença básica de uma autarquia comum para uma autarquia especial? Academicamente, essa especialidade seria em função da independência. Eu tenho algumas críticas em relação a isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em independência financeira, a gente pressupõe que a agência reguladora ela tenha que ter tamanha independência que ela não dependa, ela não precise de repasse de verba do orçamento da União. Se ela for independente mesmo, né? E aí, comparando com o INSS, tenho dúvidas de quem é que tem mais independência, se uma agência reguladora ou se o INSS, porque o INSS tem orçamento destacado, previsão constitucional, inclusive. Então, o INSS,
aparece tanto no jornal, às vezes com tanta mazela, né? Tem independência, viu? Mas a gente chama de autonomia para o INSS, né? Mas a agência não, a agência é independente. Esse é um ponto seríssimo que a doutrina vem batendo, mas especialmente o órgão de controle. O Tribunal de Contas da União tem um estudo sobre as agências reguladoras, salvo engano é de 2015, em que ele faz uma série de recomendações, começa assim, né? Depois a Mariana vai falar. Mas começa recomendando, uma série de recomendações, e diz assim, olha, fiquem atentos, hein, senhoras agências reguladoras, porque isso de ficar pedindo repasse do orçamento da União toda hora, não está legal, não. Vocês têm que ter a independência financeira. Sem independência financeira, não é independente. Então, o TCU já está antenado para isso, preocupado com isso, recomendando que as agências reguladoras tomem providências em relação a isso. Porque elas são custosas, né? Uma agência reguladora, ela tem um custo alto, pesado. A gente precisa se preocupar com essa independência financeira. Mas isso é um ponto alto de agência reguladora. Mas também a independência política. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente tem a indicação dos dirigentes das agências reguladoras, né? Muito embora nomeados pelo presidente da República, sabatinados pelo Senado, estão ali para um mandato a prazo certo, não estão sujeitos às ingerências políticas de governo, não pode. Hein? Eu não posso botar e tirar ao meu bel prazer um dirigente de agência reguladora. Nós temos agora, parece que, possibilidade de 9 indicações para as agências reguladoras, para o atual governo. É muita coisa. Isso, a forma de indicação, a nomeação do presidente é uma forma de controle político, mas não pode ser ingerência política, são coisas distintas. Controle precisa ter, e uma das formas de controle político é a forma de nomeação. O presidente nomeia e o Senado sabatina. Tudo bem até aí, mas uma vez nomeado, ali vai se manter por um mandato a prazo certo, 4 a 5 anos, dependendo da agência. O que não pode acontecer, como acontece numa autarquia comum, muda o ministro, muda todo o conselho diretor. Não. Numa agência reguladora, a mudança de ministro não pode ter impacto, refletir na composição daquele conselho diretor. Isso é diferente? É. Aí a gente percebe uma diferença grande entre uma agência reguladora e o INSS, o IBAMA ou qualquer outra autarquia comum? Sim, é diferente. Então, nesse ponto, a gente tem uma independência política aqui, que é um dos pontos altos de uma agência reguladora. Se quebra isso daqui, é grave. Né? É um dos pilares da independência, a independência política. Outro é a independência técnico-decisional, por isso não à toa, aquele que for indicado pelo presidente da República para compor um conselho diretor tem que ser um especialista no tema. Outro problema, já tivemos no passado, e vai sempre ter essa discussão. Se determinada pessoa que foi indicada para aquele cargo, de fato, é um especialista no tema. De vez em quando isso surge, esse ou aquele nome, vai ter alguma discussão, algum receio, né? Porque é importante, porque esse conselho diretor ele tem que ter conhecimento na matéria regulada. Porque as decisões que advêm dali são decisões técnicas, as decisões, a normatização que vem dali, ela é técnica. Então, pressupõe que esse conselho tenha conhecimento da matéria. Outro ponto alto é a independência normativa. De novo, a deslegalização. A lei que cria a agência reguladora, o legislador, quando cria a agência reguladora, abre um espaço normativo enorme para a agência reguladora normatizar. Se a gente for olhar o artigo 19, por exemplo, da lei da Anatel, ela diz assim, compete à Anatel, acho que é o inciso 4, dispor sobre telecomunicações no setor privado. Salvo engano, 19, logo lá, logo depois. Dispor sobre telecomunicações no setor público. Pronto. Independência normativa. A partir da lei de criação da agência, quem vai decidir sobre telecomunicações no setor público e no setor privado é a Anatel. Vamos guardar isso, porque esse artigo 19 foi exatamente
um dos fundamentos, não o único, da principal ADIM que foi ajuizada em relação, que é um marco, né, na nossa jurisprudência em relação à regulação. Ela vai nos servir bastante para enfatizar essa independência normativa, né? Dentro do que a lei dispôs, não é pouca coisa, abre um espaço normativo grande, caberá à agência normatizar. Isso é o que a doutrina vai colocar. Como é que isso aparece na legislação? Antigamente, a gente usava como parâmetro, como conceito de autarquia especial, a Lei Geral de Telecomunicações, o artigo 8º, que era quase o que está aqui, quase igual, só que era mais enxuto. A Lei Geral de Telecomunicações, ela dizia mais ou menos assim: a natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de subordinação hierárquica, e basicamente muito parecido no restante do texto. Não tínhamos, na Lei Geral de Telecomunicações, a referência à ausência de tutela. Era ausência de subordinação hierárquica, autonomia administrativa, financeira, algum funcional decisória também não aparecia. Mas o que mais me chamou a atenção na nova lei de agências reguladoras, não sei se está passando, todo mundo está percebendo isso, mas que o conceito que a gente utilizava não falava em ausência de tutela, que é diferente de ausência de subordinação hierárquica. A ausência de tutela é mais. E aí lembro aqui das lições de direito administrativo antigas e do Decreto-Lei 200 de 67, que desde sempre tem ali a referência à tutela administrativa ou supervisão ministerial no plano federal. E o que é a tutela? A tutela é a especialidade, né? Então, quando se cria uma agência reguladora, o que se espera da lei? Que ela diga o que está criando e, principalmente, para quê? É a finalidade, né? E a tutela é forma de controle. Controle que a União, através dos ministros, vai realizar praticamente para observar o quê? Se aquela finalidade para o qual ela foi criada está sendo atendida. Isso vale para toda administração indireta. Toda administração. As autarquias, qualquer uma, as autarquias que forem criadas, elas têm que estar atentas a essa finalidade. Sob pena de, se desviando dessa finalidade, ensejar um controle de tutela administrativa. Isso não estava no conceito da Lei Geral de Telecomunicações. Isso sempre foi um ponto polêmico. Se o ministro pode ou não, e você começava a falar da questão do recursal, né? Se o ministro pode ou não rever a decisão de última instância de agência reguladora. Esse sempre foi um ponto alto em regulação. Temos, inclusive, parecer da AGU sobre o tema, parecer vinculante da AGU, parecer AC51 da AGU. O que o parecer sempre disse? Tutela tem, não tem supervisão, não tem subordinação hierárquica, mas a supervisão ministerial tem. Mas o parecer da AGU, muitas vezes já vi em palestra, alguns autores fazendo severas críticas ao parecer AC51, na minha opinião, injustamente, porque o parecer, ele enfatiza o poder de tutela, mas coloca nos seus devidos termos qual é o poder de tutela que se espera. Apenas e tão somente controle finalístico. Não pode o ministro rever atos da agência reguladora, os seus atos cotidianos. Essa ingerência política não cabe. E o parecer é enfático nesse sentido. Mas, se houver flagrante abuso de poder ou desvio de finalidade, diz o parecer, caberá o controle de tutela, que é para isso que ele serve. A tutela é isso. A tutela não é a subordinação hierárquica, que é um controle orgânico, interno. A tutela é um controle que sai de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, da União para uma autarquia, mas para coibir o quê? Grave abuso de poder, flagrante ilegalidade, desvio de finalidade gravíssimo. Parecer AC51, não obstante enfatize o poder de tutela sobre as agências, é criticado por uma parcela da doutrina. De novo, Alexandre Aragão é um dos críticos fortes. Ele diz, fere de morte a independência da agência. A expressão fere de morte é dele.
Fere de morte a independência da agência. Ministro não tem que rever decisão de agência reguladora, só cabe ao judiciário. É polêmico. Fiquem atentos para a recente lei 13.848. Nada é à toa, nada vem por acaso, não foi um descuido. Fiz questão de colocar a ausência de tutela na linha do que parcela da doutrina defende, a exemplo do Alexandre Aragão, por exemplo. Nome forte, né? Dentre os acadêmicos em regulação. Acho que influencia aqui um pouquinho. Isso não estava no conceito da lei de 97, da Anatel, que era sempre utilizado como conceito de autarquia especial. A gente sempre se valia do conceito da Lei Geral de Telecomunicações, o artigo 8º, salvo engano, parágrafo 2º, que era o slide antes dessa lei. Eu colocava exatamente o conceito da Lei Geral de Telecomunicações, agora vamos colocar então o da lei nova, né? Mas ela veio com acréscimo, ela veio agregando um valor aí. Vamos ver como é que a doutrina vai ser sensível a essa mudança aí no conceito, né? Acho que não é pouca coisa. Regime de pessoal da agência reguladora, aí já deu muita polêmica, né? Logo que editada a Lei 9986 de 2000, vejam que as agências reguladoras foram criadas pós-95, né? A gente vai ter as primeiras agências reguladoras, a Anatel, a ANP, criadas em 97. A gente teve, acho que a Anvisa veio um pouquinho antes, enfim. Logo depois das primeiras agências criadas, a gente teve então a Lei 9986 em 2000, disciplinando regime de pessoal. Essa lei não fala só em regime de pessoal, não, tá? Ela tem uma maldadezinha. Ela vem regime de pessoal, regime de pessoal, regime de pessoal. No último artigo, quase no último, ela fala de licitação. Ela fala, olha, as agências reguladoras podem adotar licitação simplificada, hein? Lá no finzinho, ninguém viu. E muita gente não viu até hoje. Está lá na lei. Vem para disciplinar gestão de recursos humanos e dar outras providências, né? Cuidado com isso. Não dá outras providências, tem alguma coisinha aí. Na verdade, se não me engano, acho que é o 37 da 9986, que estende a licitação simplificada da Anatel para todas as agências reguladoras. A Anatel também já fazia essa previsão. Está lá até hoje. Mas o bojo dessa lei é gestão de pessoal. E ela veio trazendo uma novidade, né? Disse assim, olha, o regime de pessoal pode ser seletista. Pensando que ninguém ia ver, né? Vai passar. Regime seletista em autarquia era uma grande novidade, né? Já tem gente falando em fazer isso de novo, viu? Isso é algo que tem sido pensado no governo atual. Mas se fizer de novo, já sabe que tem precedente no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo vem dizendo a mesma coisa em mais de uma oportunidade. Sempre que tiver poder de fiscalização, poder de polícia, o regime não pode ser seletista. Não é a primeira vez que disse aqui em relação ao 9986, não. Já tinha dito antes, em relação a uma outra legislação sobre as autarquias corporativas, aquelas que fiscalizam as profissões. A gente já tinha tido um precedente anterior, a de 1717, em que o Supremo tinha dito exatamente isso. O regime de emprego público não é o regime adequado para certas funções típicas de Estado, magistratura, diplomacia, polícia e poder de polícia, área de fiscalização. Já tinha dito antes, a gente já sabia disso. Tentou de novo, nova DIN. A DIN vai aparecer daqui a pouquinho. E o regime seletista, então, foi afastado da 9986, voltamos para o regime estatutário. O que se manteve na lei como estava, desde sempre, né? Nomeação, portanto, dos dirigentes, nós vamos ter, sem a previsão de concurso público, como eu já tinha dito antes, a gente vai ter uma nomeação pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado, com mandato a prazo certo. Então, isso é típico de agência reguladora, né? Uma característica forte da agência, que afasta, a ideia é afastar a ingerência política, mas é forma de controle político, não de ingerência política, né?
veda a chamada exoneração ad nutum. O que é exoneração ad nutum? Aquela exoneração livre, desmotivada, né? Não se exige motivação para esse tipo de exoneração, ele é livre. Não pode na agência reguladora, numa autarquia comum pode. E a doutrina passou a classificar, então, esses dirigentes, isso não está na lei, é uma contribuição doutrinária, como agentes políticos. A doutrina tem uma classificação de agentes públicos, né? Agentes políticos, agentes administrativos e particulares em colaboração com o poder público. Entendeu? A doutrina, esse perfil dos dirigentes estaria mais próximo à categoria de agentes políticos. E fez já a lei uma referência à quarentena, que é outro tema polêmico também em agência reguladora. A polêmica começa, precisa de quarentena, ela é importante, não é? Qual é o prazo? No caso da Lei 9986, ainda coloca uma quarentena remunerada pela agência, o que provocou mais polêmica, né? Então, a quarentena ela pode variar de 4 meses a 1 ano, em que o dirigente de uma agência reguladora, o ex-dirigente, fica afastado de qualquer atividade no setor regulado, pública ou privada. Entendeu a lei que, por esse afastamento, ele teria que ser compensado de alguma maneira. Então, ele fica remunerado pela agência durante esse período da quarentena. No caso da Anatel, 1 ano de afastamento. O prazo mínimo, 4 meses. É polêmica a quarentena em si. Aí lembro de Marcos Juruena, fazendo uma crítica forte à quarentena. Ele era contrário à ideia de quarentena. Ele achava que isso não era necessário, que o dirigente, aquele que aceitasse o cargo de dirigente, não aceitava em função da remuneração do cargo. Então, quarentena e ainda remunerada, para o Marcos Juruena, ele via com severas críticas ao instituto em si e à remuneração com maior força. Mas está presente na nossa legislação desde então, também não é novidade. Outros agentes políticos gozam de quarentena também, ou têm que se submeter à quarentena, né? Então, não é exatamente uma novidade. A DIN que eu fazia referência, a 2310, né, ela veio exatamente para o quadro de apoio, que a gente chama, né? O dirigente está ali temporariamente, cumprindo o mandato, mas o quadro de apoio ele tem permanência na administração. Então, se inicialmente a previsão era de regime seletista, o Supremo Tribunal Federal, então, na ADIM, afastou o regime seletista e entendeu pela impropriedade do regime de emprego público. Como eu disse, a gente ouve, né, a gente já vislumbra certas vozes no sentido de que teremos novas tentativas de regime de emprego público em agências reguladoras. Não duvido, mas a gente já sabe que o Supremo Tribunal Federal tem uma tendência a afastar o regime de emprego público, mas não foi por unanimidade, né? E alguns membros da corte, que na época eram sensíveis, simpáticos à ideia de emprego público, estão presentes ainda na corte. Então, a gente precisa ficar sempre revisitando essa jurisprudência, sempre atento, pode ter mudança. Mas há uma coerência na jurisprudência do Supremo, desde a DIN 717, a DIN 2310, ele vem mantendo essa coerência de afastar o regime de emprego público. E a função regulatória? O que eu dizia que logo no comecinho eu falava assim, Diogo sempre disse, né, um híbrido das 3 funções clássicas do Estado. A gente vai perceber a função administrativa típica, a gente vai ter uma função judicante, judicativa, para não falarmos jurisdicional, né, porque aí a gente tem o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que fala na função jurisdicional, então vamos falar função judicante, judicativa, e uma função legiferante, dizia Diogo, né? Ele era rico nas palavras, né? Num vocabulário diferente. Legiferante, para falar do poder normativo. Essas 3 funções clássicas, então, estão presentes aqui. A gente só abriu um pouquinho mais, né? Então, quando a gente fala no poder de fiscalização, é a função administrativa clássica, ela pressupõe o poder de polícia, o poder de fiscalização, como toda autarquia tem, não precisa ser uma agência reguladora. O IBAMA, como já citamos aqui, o INSS, tem também. Mas na agência reguladora, ela também incorpora, é uma função fortíssima da agência, né? Mas temos o poder normativo, e aí nisso se aproxima aquele poder legiferante que o Diogo falava, né?
daquele processo de deslegalização. Deslegalizou, essa expressão deslegalização também não está avessa crítica, viu? A gente só faz uma referência mais forte a ela porque o Supremo Tribunal Federal utilizou a expressão deslegalização na ADIM 1668, que a gente vai citar daqui a pouquinho. Então foi uma doutrina que teve o acolhimento da jurisprudência. Mas tem autores, o próprio Gustavo Pininboim, que é da escola do Diogo de Figueiredo, critica a deslegalização, né? A expressão em si. Mas a gente está utilizando aqui com mais tranquilidade em função dessa aceitação da expressão por boa parte da doutrina e pela jurisprudência. Então é o poder normativo. Compete à agência reguladora dispor sobre. Normalmente é um campo vasto para a agência reguladora normatizar. No começo deu muita polêmica, né? O próprio Celso Antônio Bandeira de Mello, bastante crítico, inicialmente, a ideia do poder normativo das agências. Era ele que, na verdade, fazia sempre referência à emenda constitucional número 8, número 9, para dizer que a Anatel e a ANP, elas têm matriz constitucional, então elas têm poder normativo, mas as demais não. Opa, e como é que eu justifico as resoluções da Anvisa, as resoluções de todas as demais agências, da ANS? Enfim, como todas as outras vão justificar a base do seu poder, que é o poder normativo. Já dei a resposta aqui, né? Não obstante a doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello, temos o artigo 174 da Constituição, vamos ter emendas constitucionais para cada uma das agências. E esse poder normativo foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIM 1668, que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? Qual é o limite do poder normativo? A lei, óbvio, né? Só não pode ir além do que a lei determinou. Mas como a lei que cria a agência, em geral, dar um poder amplo para as agências reguladoras, esse poder normativo é vasto, é grande também. Na ideia da função judicativa, judicante, resolução de controvérsias, a agência reguladora ela pode ser uma mediadora nessa solução de controvérsias. Ela pode se utilizar de arbitragem? Ih, pode. De onde nasceu isso, dessa função judicante, judicativa, que a doutrina já vinha falando e está na lei. Cada vez, e só se reforça, depois a gente vai aqui abrir um espacinho para isso, só se reforça a ideia das soluções, dos meios extrajudiciais de solução de conflito, com um especial enfoque na ideia da arbitragem, né? Tem também o poder de sanção e de recomendação. A sanção é o ápice, né? O mais grave aí, que a agência pode se utilizar. A gente sempre, pela mídia e na prática, a gente acaba sempre ouvindo a ideia da multa, né? A agência reguladora multou o agente regulado em tantos milhões, e aí o valor é baixo, o valor é alto, tanto se discute em relação à multa. Mas será que a multa é a única forma de sanção que a agência reguladora tem? Me parece que não, né? Tem outros instrumentos também de alguma forma tentar minimizar a conduta ou afastar uma conduta equivocada por parte do agente regulado, né? E a gente já teve utilização desses outros mecanismos também. A própria Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já fez uso, suspender a atividade de determinada operadora que se mostrou com um comportamento inadequado. A ANAC se utiliza bastante disso também, né? Não autoriza voo para determinada concessionária que se utilizou de algum comportamento equivocado. Isso é algo que se discute bastante, né? Até que ponto a multa revela de fato um poder forte da agência, né? Às vezes a multa cria um estoque de dívida grande, então a gente vai ter dificuldade também para recuperar isso, né? Ela é necessária, mas não é um único instrumento. A gente tem várias outras formas de sancionamento que a agência pode se valer. E aí trago aqui a ADIM 1668, que é um marco importante na jurisprudência em torno das agências reguladoras. É sempre uma referência, né? Sempre muito citada. Mas é engraçado que a gente que milita também na parte do contencioso, né? Que vislumbra aí as demandas no judiciário, me parece que isso já está tão afastado, que isso é uma questão tão consolidada na jurisprudência, mas não é. Até hoje a gente ainda vê qualquer inicial que se faça em relação a uma agência reguladora, setor regulado contra a agência reguladora, ele vai dizer lá,
da ilegalidade da resolução da Anatel, da ANP, até hoje, é o primeiro quesito, da Anatel, da ANP. Aí antigamente eu colocava ali um preâmbulo enorme, hoje em dia eu faço, gente, a matéria já está consolidada, a gente tem a ADIM 1668, no precedente em que discutiu exatamente a Lei Geral de Telecomunicações, então falar do artigo 19, que dá poderes amplos para a Anatel. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que desde que respeitados os limites da lei, e a lei dá poder amplo, está tudo ok. O poder normativo é reconhecido pela agência. E é nesse precedente que o Supremo, inclusive, fala da deslegalização. Abre aspas para o Diogo de Figueiredo ali. Então, é um precedente importante? É. Não cito aqui os precedentes do STJ, mas da ADIM 1668 para frente, o STJ faz referência ao precedente do Supremo para esmiuçar isso em algumas questões importantes. Então, o STJ também não raro vem reproduzindo. Olha, já disse o Supremo que o poder normativo é válido, é ok. E nesse caso específico não houve desvirtuamento da lei, está dentro da competência da lei. Que aí sim é tarefa do STJ, né, verificar se houve então a violação à legislação federal. O Supremo já disse que tem que respeitar a lei. Se respeitar a lei, está ok o poder normativo. Caberá ao STJ então observar se houve alguma flagrante ilegalidade, alguma violação à legislação federal. Não houve, tem se mantido o poder normativo. Então a jurisprudência tem prestigiado o poder normativo das agências, né, desde que feito os limites que se colocou pela lei de criação de cada uma das agências. Em geral, tem sido assim. Então, aqui ele reconhece a competência da Anatel para expedir normas subordinadas aos preceitos legais que regem a outorga, a concessão, a permissão. Tá ok? Então, esse é um precedente forte na parte de direito regulatório, sempre uma referência muito importante, a ADIM 1668 do STF, né, assinada pelo STF. Da função normativa, o que a gente precisa, além da questão da legalidade, né, o que a gente precisa ter atenção especial para a agência? Sempre uma crítica que se revela presente, né? Ora, como é que você deu o poder normativo a uma agência que é do executivo, né? E, em geral, quem tem o poder de legislar, né, é o legislativo, porque ele é representante do povo. Então, ele tem uma legitimidade que lhe é natural. Então, só quem pode dispor sobre determinadas questões é o legislador, porque ele tem um voto em seu favor. E como é que a doutrina responde a essa suposta ausência de legitimidade, que é o que a doutrina vai chamar do déficit de legitimidade? Isso vem da doutrina americana, muito forte, né? Como responder a esse argumento da ausência de legitimidade nas resoluções das agências reguladoras? De fato, a gente não tem voto, né? A agência reguladora não tem voto para justificar que vai fazer dessa ou daquela maneira. Mas tem legitimidade. Não tem voto, mas tem legitimidade. E aí há uma diferença importante que o direito regulatório contribui aí, que é a legitimidade formal e a legitimidade material. Legitimidade formal eu tenho através do voto, do plebiscito, do artigo 14 da Constituição. Pronto, ali é legitimidade formal. Ninguém duvida, é legítimo. Eu posso até não concordar com esse ou aquele deputado, senador, mas ele é legítimo, né? Então, o voto garante a possibilidade de legislar daquela maneira, só me cabe a conformação e votar diferente, tentar mudar na próxima eleição, mas não há nada a fazer. A agência reguladora não tem legitimidade formal, mas ela terá, pode ter, depende, né, a legitimidade material. Como é que eu garanto essa legitimidade? Eu tenho que trazer, de alguma forma, instrumentos de oitiva do setor regulado. Eu tenho que abrir um espaço para o setor regulado falar, ser ouvido. E não pode ser só aquela audiência pública para inglês ver, né? Isso não acontece, sou eu que estou fazendo essa referência, porque sou uma pessoa com uma criatividade fértil, né? Então é só por hipótese. Mas eu não posso imaginar uma audiência pública. Ah, faz lá uma audiência pública rapidinho, para dar aquele verniz de legitimidade. Isso pode?
Para ter legitimidade material, a audiência, a consulta pública tem que ser um instrumento de participação. Não necessariamente vamos fazer tudo que foi dito na audiência pública. Tem questões que não são factíveis, não tenho como realizar, não tenho como operacionalizar aquilo, mas eu preciso ouvir. Preciso dizer por que eu não vou fazer, ou aquilo que foi de contribuição importante que eu vou realizar. Isso sempre esteve, a nova lei de agência reguladora reforçou, mas isso sempre esteve presente, não é novidade. Na lei 9784 de 99, que é a lei de processo administrativo federal, lá no artigo 32, ela já fala há muito tempo, audiência e consulta pública, dá conceito, dá prazo, bonitinho. Você não precisava da nova lei de agência, não foi nenhuma novidade. Tanto é que já se tem, já se faz isso, e reparem, a gente tem lá, para cada resolução que é editada, nos considerandos da resolução, tem lá, de audiência pública número tal. No portal da transparência, a gente tem todas as audiências públicas disponíveis para o público em geral, todas. Tem que ter, é necessário que tenha, abertas ao público. Isso garante, então, uma legitimidade material. Só audiência e consulta pública basta? Não, eu tenho que ter canal de ouvidoria. Então, essa participação ela pode se revelar por os mais variados instrumentos. Os clássicos são esses, né? Uma audiência, uma consulta, uma ouvidoria. Tudo isso veio muito reforçado na nova lei de agência. Ela não está criando nada, ela está reforçando. Então, tem um capítulo só para a ouvidoria, tem a questão das audiências, da consulta. Então, isso só está se reforçando, mas isso não é novidade, isso já existia. Todas as leis de criação das agências, em geral, fazem referência a canais de ouvidoria. Então, isso está presente desde a década de 90, vamos dizer assim, né? Que é o que se revela ali através do princípio da participação popular. Não é a participação de qualquer um do povo, não é isso que, obviamente, se está falando. Quando a gente fala do princípio da participação em regulação, é do setor regulado. Não que o cidadão não possa se apresentar lá e falar, pode, mas o que se direciona é para o setor regulado. Porque esse está capacitado, tem o conhecimento da matéria, ele pode influir de forma mais relevante, né? Eu me lembro uma vez, aqui na escola da AGU, a gente assistiu uma colega da Anvisa, infelizmente não lembro o nome, é uma falha, mas não estou lembrando, mas uma colega da Anvisa comentando sobre as audiências e as consultas públicas na Anvisa, que são muito presentes, ela reforça muito essa necessidade, e a dificuldade que às vezes se tinha de trazer para a audiência pública uma participação mais variada, em que em geral vinham sempre, por exemplo, quando ela ia fazer uma resolução sobre a indústria do fumo, vinham os representantes das empresas de fumo, estavam todos presentes ali, massivamente. E as dos direitos do consumidor? Às vezes uma dificuldade de trazer, né? Uma participação muito pequena. Às vezes estava até presente, mas não participava efetivamente. Às vezes isso para a gente é ruim. A gente quer uma participação forte de todos os setores. Não só do empresariado, mas a gente quer também do setor do consumidor, no caso dela ali, da Anvisa, né? Por que ela é preocupada com isso, né? Para não ter o risco de captura por grupo de pressão. Também é outra influência da doutrina americana, né? Grupo de pressão pode ser o governo, pode ser o consumidor, pode ser o empresariado, qualquer um é grupo de pressão. O que não pode é cooptar, é trazer a decisão para o lado dele somente. A presença de todos é importante, mas ele não pode ter uma presença tão importante, tão forte, que corra o risco de capturar a tomada de decisão. Isso é um risco realmente que se tem, existe, não é só no Brasil não, isso é no mundo. É uma preocupação da academia. Ativismo social bem forte. Bem forte, né? Então, essa é uma preocupação da academia, como é que a gente faz para evitar o risco de captura. Porque ele é presente, é inevitável. Agora, o que se pode fazer na motivação adotada pela agência, né? A motivação ela tem sido muito forte, muito presente aí, como um mecanismo de controle interno até e de controle externo também. De que maneira a agência vai revelar que não foi cooptada, que não foi capturada.
Começa já na confecção, na idealização da audiência pública, da consulta pública, já começa lá atrás, até o momento da tomada de decisão, da motivação da tomada de decisão. Mas é um risco muito presente, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? E dentro dessa função reguladora, a gente já viu então a função normativa, né? A gente já viu a função administrativa clássica, tem a função judicante, judicativa, como gosta o Diogo de falar, para a gente não falar na função jurisdicional, né? Função jurisdicional, a gente tem a base, a matriz no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, é do judiciário. Mas será que é só o judiciário que pode ter a composição desses conflitos? Hoje, e aí o direito processual riquíssimo também, né? A gente tem uma evolução aí, um caminho largo. A gente tem visto que os meios extrajudiciais de solução de conflitos, as suas mais variadas possibilidades. A gente aqui está fazendo um reforço na ideia de composição, de conciliação. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais da arbitragem. Mas é um campo muito rico, né? Na mediação, na conciliação, na transação, na arbitragem. Então, veja uma agência reguladora em matéria de serviços públicos, como uma Anatel, por exemplo, não à toa ela se preocupou especialmente em disciplinar essa questão, que a Anatel ela lida com o usuário, mas ela lida com diversos concessionários, operadoras. Eu posso ter um conflito entre operadoras, posso ter um conflito entre a operadora e o usuário. Olha como é que é rico isso. Então, diz a lei da Anatel, olha, a gente pode compor esses conflitos. Conflito entre um usuário e uma operadora de telecomunicações, a Anatel pode ser uma mediadora. E se for um conflito entre duas concessionárias, duas operadoras, duas autorizatárias, também. E tem feito esse papel. Não sei se já tiveram a oportunidade de testar, eu já tive. Né? Antes de fazer qualquer coisa, assim, numa demanda pequena lá, né, com a operadora, acho que era com a NET. Vou tentar, né? Até para ver se funcionou. A ANAC também tem um papel fortíssimo nisso, né? Claro que aquilo não vai me trazer, e aí às vezes as pessoas têm uma visão equivocada. O usuário acha, o que eu vou ganhar com isso, né? Será que eu vou ganhar algum dinheirinho com isso? Não. E vai ter o seu conflito mediado, composto. Já tá bom, né? Às vezes quando a ANAC, tive uma época na ANAC, e se aplicava multa porque a concessionária atrasou o voo, alguma coisa assim, e era para inibir aquela conduta equivocada da concessionária. Aí ligava os usuários, olha, eu vi que saiu uma... E eu vou ganhar o quê? Não vai ganhar nada. Não vai ser indenizado em função disso. A questão é que a concessionária não reitere naquele comportamento inadequado e tal. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade de entender isso, né? Mas tem um papel importante nessa mediação. E no ápice, a gente pode pensar aí na arbitragem, né? Sempre com muita polêmica no direito administrativo, durante muito tempo se tinha um olhar mais preconceituoso, como assim? E a própria lei 9.307, na sua redação original, ela não mais diz isso, mas na redação original, ela, de certa maneira, ela propiciou a polêmica, né? Quando dizia assim, esta lei não se aplica a direitos indisponíveis. E aí, opa, então no direito público, a gente não tem lá aquele princípio da indisponibilidade do interesse público, então não se aplica. Isso lá na década de 90. Mas mesmo na década de 90, as vozes fortes no direito administrativo, de novo, Diogo de Figueiredo, já dizia, isso é besteira. O que é isso? Que de direito de disponibilidade do interesse público não vai poder ter arbitragem? Na lei de concessão, desde 95, a lei de concessão, a lei 8987, artigo 23, inciso 15. Entre as cláusulas essenciais do contrato de concessão, ela dizia assim, dispor sobre meios extrajudiciais de solução de conflitos. Aí o Diogo falava, tá lá, ó, na lei de concessão de 95 está dizendo que pode. Ah, mas não falou arbitragem. Falou meios extrajudiciais, não falou arbitragem. Ah, então não falou? Então tá bom. Então em 2005 saiu uma alteração na lei 8987, passou a falar. Pode sim arbitragem nos contratos administrativos, desde que no Brasil e em língua portuguesa. Pronto. Aí tem sempre aquela questão, né? Há os que dizem assim, ah, então só de 2005 que pôde. Não.
E outro vai dizer, não, na verdade a alteração veio só para esclarecer o que já estava dito desde 95 no 23, inciso 15. Mas, enfim, está lá escrito hoje. E não é só na lei de concessão, não. Então a gente já tem nas leis de agências reguladoras, 97, a Anatel e a ANP, estou dando 2 exemplos aqui, a gente já tinha essa referência. E nessa época, na década de 90, com mais força aí a polêmica em torno dessa possibilidade, né? Hoje isso já veio sendo mitigado, né? Pelas tantas contribuições da doutrina e pela própria evolução legislativa. Depois da lei de criação das agências de telecomunicações e de petróleo em 97, as 3 grandes agências aqui na parte de atividade econômica, né? Fizeram uma resolução conjunta, eu sempre gosto de citar, porque já em 99 as 3, numa resolução conjunta, a resolução número 1, foram expressas no sentido da arbitragem. Naquela época em que ainda era polêmica a questão, né? E aí só veio crescendo. Essa lei é a lei de PPP, parceria público-privada, que em 2004 falou, cabe arbitragem, sim, nos contratos de PPP, desde que no Brasil e em língua portuguesa. Esse desde que no Brasil e em língua portuguesa sempre vem, né? Depois alterada em 2005, a Lei 8987/95, que se incluiu o 23A só para falar da arbitragem especificamente, muito embora para muitos já estivesse implícito no 23, inciso 15. Mas aí, para calar a boca, vamos criar o 23A, né? 2005. A Lei 9.307, na redação original, não fazia nenhuma referência, pelo contrário, deu margem à dúvida, porque falou, não cabe aplicação desta lei para direito indisponível. Aí, em 2016, a lei foi alterada, e aí veio de forma expressa, a administração pública pode se utilizar de arbitragem. E aí, finalmente, aqui a lei... não, essa lei não é a da nova agência, não. Essa lei é interessante, teve decreto hoje regulamentando, por incrível que pareça, eu já tinha feito isso aqui. Aí hoje saiu o decreto regulamentador dessa lei. É a conversão da MP 752, que regula o setor portuário, rodoviário e aeroportuário. E para esse setor específico também já falava da arbitragem no artigo 31, e hoje saiu o decreto regulamentando, né? Mas, enfim, desde, na verdade, da medida provisória de 2016, que para esse setor específico também veio no artigo 31 uma referência expressa à arbitragem, né? O que vai dar reflexos na NTT, enfim, nas agências relacionadas ao setor. Então, isso a gente já percebe que tem sido só reforçado, né? Ao invés de se afastar a arbitragem, ela só veio mais forte, mais... com referência expressa na legislação que a gente tem hoje. Claro que traz questões ainda, só voltar um pouquinho aqui, ainda traz questões tormentosas, não é fácil, né? Quando a gente fala, por exemplo, nessa Lei 13.448, ela é expressa no sentido de que pode ser utilizada a arbitragem para certa parcela dos direitos que envolvem interesse público, né? Então, sempre se discutiu se esse interesse público deve ser visto de uma forma única, ou se é possível fazer diferenças aí na manifestação desse interesse público. E disso a gente já teve referências na doutrina de interesse público primário, secundário. A contribuição dessa lei, me parece, é porque ela tenta, eu não sei se isso ajuda ou prejudica, porque às vezes limita também, mas ela tenta elencar qual seria essa parcela de interesse público transacionável, né? E aí ela cita, por exemplo, a equação econômico-financeira, revisão de preço. O que a doutrina sempre disse, olha, é a parcela patrimonial, os efeitos patrimoniais do interesse público, que é o chamado interesse público secundário, esses podem ser negociados, né, vamos dizer assim. Então, isso a doutrina sempre disse. A lei veio lá e elencou. Então, isso aqui é passível de estar sujeito a um juízo arbitral, por exemplo. Mas ainda assim é difícil, viu, gente? Na prática, muitas vezes, é uma equação econômico-financeira, mas ali no meio tem uma questão regulatória importante. Então, não raro, isso na prática pode suscitar dúvida na aplicação. A
gente já tem percebido isso. Nem sempre é um branco e preto, né? A gente tem uma zona cinzenta ali no meio, difícil às vezes, e na prática isso pode se revelar importante. Mas, enfim, temos ali um elenco do interesse público que estaria sujeito, né? Uma parcela desse interesse público que estaria sujeito aí à possibilidade de disposição pela agência reguladora. E já chegando aqui na parte de controle, aqui eu tenho que ter um cuidado danado para não avançar demais, porque a gente vai ter 2 aulas aí vocacionadas para a parte de controle, do professor Farley, que vai falar da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB tem vários pontos assim, que demandam, acho que, aulas, cada artigo